Olá, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar o primeiro podcast do SEMP e como um tema muito especial, que é o panorama atual do ecossistema de inovação no Nordeste. Como convidado, trouxemos o Mário Alves, Head de Gente e Cultura na Elefante e consultor na inovação na Indigital.lab. Esse conteúdo está sendo gravado no estúdio de podcast do FB Ideias Iguatemi. E aí, meu nome é Kayla, eu sou a atual diretora administrativa do SEMP e eu também estou aqui com a Gabi. Gabi, pode se apresentar. Olá, gente. Então, eu sou a Gabi Pinheiro, sou analista de projetos do SEMP. E já vou começar fazendo perguntas para o nosso convidado. Mário, e aí, como fazer esse ecossistema crescer? Excelente pergunta, cara, Gabi. Queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre ecossistema e falando ainda mais sobre algo regional. Felizmente, nos últimos 3, 4 anos, pude me conectar com muita pessoa, muita gente boa que existe no ecossistema do Nordeste e me sinto feliz e bem, né, para poder passar um pouco de conhecimento aqui. Então, bem, a primeira pergunta... Como fazer esse ecossistema crescer? Como é que Esse ecossistema de inovação? Como é que a gente faz o ecossistema de inovação crescer? Bem, existem diversas possibilidades, a gente pode falar aqui de financiamento, pode falar de conexão, de visibilidade, pode falar de políticas públicas, falar de programas de financiamento que existem. Existem muitas possibilidades. Vou me ater aqui a duas, né, que eu já mencionei, que é conexão e visibilidade. A partir do momento que uma pessoa ela tem uma ideia inovadora, ela tem uma ideia que ainda não existe ou que ela está trazendo um diferencial em relação ao que já existe, ela precisa ter formas de fazer com que isso saia de ideia e vire realidade. Para que isso aconteça, ela precisa de duas coisas no começo. Conexão, ela precisa ter gente boa ao lado dela que aceite trabalhar junto com ela no desenvolvimento daquela ideia para tornar realidade. E também precisa ter também conexão com entidades, com organismos que existem ao redor de iniciativas inovadoras para que aquela iniciativa possa ter boas chances de sucesso. E aí a gente começa a falar de incubadoras, aceleradoras, investidores anjo, fundos de investimento, começa a falar de espaços de coworking, espaços de inovação, como hubs como o FB Ideias, né, que a gente está aqui agora. A gente tem várias iniciativas que fazem com que essa ideia, né, que inicialmente é só uma ideia, possa virar uma startup, possa virar uma empresa de sucesso de tecnologia. Então, primeiramente, para crescer o ecossistema, precisa que essas pessoas que têm ideias existam, que elas tenham a ideia e que ela possa ter formas de colocar essa ideia para frente. O que faz o ecossistema crescer é que as pessoas que estão trabalhando nessas ideias consigam se desenvolver, consigam receber um investimento anjo, consigam ser acelerados, consigam estar dentro de uma incubadora, consigam, a partir daí, começar a trazer gente para dentro da startup, começar a empregar pessoas para que aquela startup cresça cada vez mais. E isso é o que faz o ecossistema crescer. Boas ideias que trazem possibilidades para o ecossistema. Então, quando a gente tem as pessoas se conectando, quando a gente tem essas ideias impactando pessoas e resolvendo problemas, né, da vida real, que toda startup ela precisa crescer a partir de um problema. Então, se a gente tem bons problemas, né, problemas grandes, que estão sendo resolvidos de forma inovadora, o ecossistema começa a crescer. E a gente começa a falar de comunidade de startup, começa a falar de iniciativas de ecossistema, né, como tem o Cubo, como tem o Porto Digital, como tem a Distrito, Liga Ventures, iniciativas que agregam várias entidades de inovação e conseguem fazer com que esse ecossistema cresça. É estruturação de ecossistema e conexão. Olha, eu acho que o que tu falou faz todo sentido, porque eu mesma tenho percebido, eu tenho visto editais, e sempre quando se fala de startups, né, nos editais sempre falam que tem que ser no mínimo 2 pessoas. Então já começa daí essa questão das conexões. Então às vezes eu até penso, eu quero ter uma startup, sei lá, parece que está na moda. Eu quero ter uma startup, eu vou pegar uma ideia, eu sou da área de alimentos, então aí eu penso, eu quero fazer alguma coisa, eu vou tentar aqui entrar nesse edital de uma aceleradora, da UES, sei lá, algum edital da UFC, e eu sempre vejo que tem que ter no mínimo 2 pessoas, então aí eu tenho que ter uma pessoa que esteja na mesma vibe que eu, né? E é interessante tu ter falado disso, porque semana passada foi quando eu te conheci, lá no evento Conexões de Milhões,
que eu pude conhecer várias outras pessoas, né, dessa comunidade, desse ecossistema, né, de inovação. Então, quem sabe, encontrei pessoas da área de alimentos também, então, quem sabe, eu acabe me conectando com alguém e a gente criar alguma coisa, né, bem legal, bem diferente, bem inovadora, conhecendo essas pessoas. Então, eu acredito que essa parte da conexão, de fato, é importante. Excelente. Inclusive, existem editais hoje, a maioria dos editais, eu diria 90%, 95% dos editais, realmente tem esse tipo de trava, né? De ter pelo menos 2 pessoas para que a ideia vá para frente, para que a startup, aquela empresa, aquela coisa possa entrar, porque realmente aumenta a chance de sucesso. Mas hoje já existem editais que pensam, poxa, a pessoa teve uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa pessoa se candidatar, ela entra nesse programa, que é um programa específico de ideias, por exemplo, o Inovativa Hub, tem um programa focado em aceleração, mas também tem que aí é para startups com 2 ou mais pessoas, mas também tem um programa de ideias que você pode se inscrever sozinho, de forma individual. Já vou anotar. E a ideia é que você entra nesse programa para conhecer pessoas, para ficar perto do ecossistema, para poder desenvolver melhor a sua ideia, para que você possa vender mais a sua ideia para outras pessoas e a partir daí atrair. Porque também não é qualquer pessoa que entra, né, na sua startup, que topa tocar uma sociedade, uma empresa, né, do chão com você. Então, poxa, vamos melhorar essa ideia? Talvez se ela der uma melhorada aqui, uma estruturada um pouco mais no modelo de negócio, será que ela consegue já vender para uma pessoa? Se a gente conseguir trazer um pouco mais de estrutura, poxa, desenvolver um produto, não está fazendo muito sentido. Será que ela conseguiu validar bem o problema? Então, dar essa estruturação inicial da ideia, mesmo com uma só pessoa, também ajuda muito. Que ela pode vender melhor a ideia inicial dela para outras pessoas que topem fazer parte da sociedade. Legal, bacana. E só para finalizar também, né, para validar o que tu falou, que eu acho que faz todo sentido, é que lá também, né, nesse evento de Conexões de Milhões, eu conheci uma pessoa que ela era do Espírito Santo, que ela trabalha com essa questão de ecossistema, ela foi contratada pelo governo do estado do Ceará, né, acho que para ajudar a fomentar esse ecossistema aqui de inovação no estado. Então, acho que as políticas públicas, de fato, né, são importantes, são válidas. Com certeza. Uma grande política pública de geração de startups do estado do Ceará é o Corredores Digitais. Hoje a gente tem a CSTS, aí vem Nina Hub, vem várias outras instituições, né, que ajudam a manter também o programa e fazer o programa acontecer, né? Por exemplo, teve agora o Demo Day do Corredores Digitais, foi no Nina Hub. Então, a gente tem um programa, né, existe aqui o programa no governo do estado do Ceará, que é apoiado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado do Ceará, que é a CCTS, que traz os corredores digitais e eles chegam a desenvolver, participar do programa dele até 200 startups. Então você vê que aí é um grande gerador e que vem como um programa do estado, assim, que é muito legal. Uau. Inclusive atrelado a um espaço físico que é o Criar-se, né, que é o Incubaworking, é uma incubadora com coworking que existe no centro de Fortaleza aqui, negócio sensacional, junto do Cine Teatro São Luís, bem legal assim. Não conhecia, já vou atrás. Boa. Pronto, e aí partindo desse princípio assim, de investimento, né, para você criar sua startup, você acredita que o Nordeste, também partindo dessa questão que é do Nordeste, o Nordeste em relação às startups, ele está conseguindo puxar esses investimentos de fora, esses investimentos externos? Boa. Eu diria que essa pergunta, se ela fosse feita para mim há 5 anos atrás, eu diria que não, né? Felizmente, o panorama mudou muito. A gente tem hoje já investidoras, a gente tem fundos de investimento, tem aceleradoras, incubadoras, programas de políticas públicas mesmo, né? Programas governamentais que estão situados aqui no Nordeste. Além de, já existem programas que saem do Sudeste e que têm foco no Nordeste e no Norte. Então, felizmente, o panorama se desenvolveu demais. Aqui em Fortaleza mesmo, né, dando o panorama daqui, a gente tem, se você olhasse, né, eu fazia parte da ecossistema já lá em 2016, 2017, ou 5 anos atrás, se você olhasse para o que tinha 5 anos atrás, talvez tivesse uma incubadora, tinha uma aceleradora que estava meio assim, será que eu venho para cá? Será que tem espaço para startups? Tem um case legal, mas poxa, o que é que está fazendo mais o resto? E aí, hoje não. Hoje já tem 3 incubadoras, já tem 5 aceleradoras, já tem vários programas de investimento, já tem várias possibilidades de conexão com investidores de Norte, Nordeste, de Sudeste, Centro-Oeste, e inclusive muitas startups indo para o mercado internacional. Já tem programas do Chile que buscam startups daqui de Fortaleza também, e isso se repete em todo o Nordeste, né? Então a gente vê o Manguezal de Pernambuco crescendo, a gente vê Alcentes Bay de Salvador crescendo, a gente vê Carnaúba Valley crescendo,
Cajuína, Caju, Vale crescendo. São Luíses, né, de São Luís do Maranhão também, uma comunidade de startup está super se desenvolvendo bastante e com uma estrutura muito legal, inclusive fazendo podcast, assim como a gente está fazendo hoje, também tem um podcast de lá, com lideranças da comunidade não só de São Luís, mas também de diversos outros municípios do estado do Nordeste, né, das nove estados do Nordeste. Muito, muito legal. E aí, no caso, o que você acredita, assim, trazendo já para uma perspectiva de a startup que nasceu aqui no Nordeste, o que você acredita que faz ela se manter aqui no Nordeste? Porque é muito visível que a startup começa a crescer e ela acaba migrando para São Paulo, já que lá é um certo tipo de centro, assim, sabe? Então, o que você acredita, que faz com que a empresa continue aqui no Nordeste? Boa. 5 anos atrás, né, vou sempre trazer o histórico, né? 5 anos atrás, existiam pessoas que falavam assim, eu vou me manter aqui no Nordeste por uma questão de regionalismo, de acreditar que é possível crescer aqui, que é possível me manter aqui, me manter bem, e eu quero crescer o ecossistema nordestino. Né? Então, se eu estou no Nordeste, eu vou me manter no Nordeste, a minha sede pelo menos vai estar aqui no Nordeste, e eu vou crescer bem, e era assim, uma coisa realmente de bater no peito e fazer acontecer com poucos recursos naquela época. Hoje em dia, felizmente, né, até como a própria Gabi trouxe aqui, a gente tem pessoas de outros estados que estão vendo benefícios, que estão sendo convidadas para vir para cá para o Ceará, que estão sendo convidadas para vir para Recife, São Luís, Paraíba, que estão indo para João Pessoa, Campina Grande, que estão indo para Natal, Rio Grande do Norte, e que conseguem ver tanto qualidade de vida, porque morar no Nordeste é sensacional, convenhamos, é um fato, como também uma questão de possibilidade profissional de realmente avançar uma carreira, de conseguir ter boas opções aqui no Nordeste, né? Com boa fonte de renda, com boas possibilidades profissionais mesmo, de se conectar com pessoas boas. O Ceará, de tantos estados que existem no Nordeste, é muito reconhecido pela boa educação que as pessoas têm aqui no Ceará, né? A gente compete e consegue realmente estar presente nas várias universidades do Brasil e até internacionais também. Sim. E o fato é que essas pessoas, elas já iam para essas universidades e ficavam lá. Hoje elas estão indo para a universidade ainda, universidades fora do Ceará, fora do Nordeste, mas agora elas voltam para cá e começam a criar startups aqui. Isso é muito legal, é um movimento também que está acontecendo bastante hoje e que eu acredito que vai só aumentar para os próximos anos. Eu até queria citar um exemplo, né, que eu estava pesquisando e aí eu vi que teve uma empresa que era de Pernambuco, uma startup de Pernambuco, que ela migrou para São Paulo nesse intuito de crescer lá, só que aí acabou entrando a pandemia. E assim que entrou a pandemia, a empresa não conseguiu se sustentar lá e retornou para o estado de origem, que era o Pernambuco. E aí sim é que ela estourou, ela fez o maior sucesso e deu certo. Quer dizer, você não precisa mais se deslocar para São Paulo para dar certo. Isso não existe assim mais, não é necessário. Inclusive, a pandemia, né, de tantas coisas difíceis e ruins que ela trouxe, um ponto positivo foi a abertura das fronteiras, né, a digitalização das fronteiras. Então, a gente tem muitos programas hoje que saem do eixo sul-sudeste e viraram remotos. Né? São programas totalmente remotos. Inclusive programas do próprio Nordeste. Tinha programas do César Labs, né, da César School e do Porto Digital de Recife, que eram só Recife. E agora é programa nacional, programa regional, né, Nordeste. Então é muito legal também ver que existem vários programas hoje que facilitam esse processo realmente de se manter onde a startup nasceu. E eu acho que isso é muito importante. Tipo assim, você disse que há 5 anos atrás o pessoal queria por uma veia, né, de fazer o ecossistema do Nordeste crescer. Hoje em dia não é mais tanto sobre isso, mas eu acredito particularmente que ainda continua sendo um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que tirar esse centro lá do Sudeste e trazer, distribuir realmente entre o país. Não precisa centralizar tudo lá. Exatamente. Vamos todo mundo crescer junto, né? Exato. E é possível. Não é uma coisa impossível. É muito viável. E Mário, você acredita que ainda existe uma falta de gestão e cooperação entre as startups? Vi uma pesquisa falando que esse é um ponto falho nas startups do Nordeste, a falta de gestão e cooperação. Até vi que você falou aí o nome de startups, né, aí pelo Nordeste, em vários estados, e o que é que tu acha, como tá? Boa. Quando a gente fala de gestão e de cooperação, a gente precisa falar de pessoas qualificadas e falar de comunidade de startup, né, e de boa conexão entre as entidades do ecossistema.
quando a gente fala de gente boa, né, pessoas qualificadas, a gente fala desse movimento que acontecia, né, antigamente, 5 anos atrás, que gerava esse deslocamento à mente das pessoas do Nordeste para outros estados, para outros lugares. E as pessoas estão ficando aqui, então realmente existia uma grande falha de gestão nas startups inicialmente ali, 5, 10 anos atrás, e eu digo até que será algo nacional, certo? Colocar isso como algo do Nordeste, acho que é uma visão um pouco fechada, isso era algo nacional, inclusive mundial, né? Muitas startups sofrem com esse problema de gestão, sofrem com o problema de conseguir estar bem estruturadas no seu início, né? Elas começam entendendo que existe um problema, vão desenvolver o produto e começa a correr. Nessa correria, realmente a gestão ficava um pouco para trás. E isso ainda acontece, diria até que faz parte da cultura da startup, né? De startup, de inovação, e ainda acontece. Mas hoje, felizmente, a gente tem essas outras entidades, aí eu começo a falar um pouco de cooperação, aí tem essas outras entidades do ecossistema que ajudam essas startups a se estruturar. Então, por exemplo, quando a startup está aqui com 2, 3 pessoas, a ideia está fazendo um pouco mais de sentido, o problema já está bem validado, ela entende que existe um mercado ali por trás, ela começa a desenvolver aquele produto e aí ela para porque não tem financiamento. Aí vai lá, já tem uma aceleradora que vai lá e fala, ei, peraí, eu te ajudo com o teu negócio. E é uma aceleradora focada em hardware, focada em um investimento de longo prazo, de retorno de 5, 10 anos. Ela está esperando que isso demore. Então ela vai te ajudar a estruturar de forma positiva. A gente já tem incubadoras que entendem que a tua ideia está num estágio muito inicial e que ela pode te ajudar com o RH, ela pode te ajudar com estrutura de vendas, com estrutura de marketing, com alguns desenvolvedores para ajudar a desenvolver melhor aquela ideia. Então, existem, felizmente, hoje outras estruturas, outras entidades que facilitam com que o processo de gestão de uma startup seja muito melhor. E isso, claro, em cima de um processo muito bonito, muito legal de cooperação. Porque a partir do momento que as entidades começam a conversar entre si, as pessoas, as universidades, os negócios, as empresas mesmo, né, de tecnologia, grandes empresas de outros ramos também, começam a conversar entre si, o ecossistema começa a crescer. A gente começa a se conhecer mais e pessoas diversas atuando para resolver um problema são muito mais bem-sucedidas do que um time que está fechado ali na sua própria bolha e não consegue resolver algo tão bem. Pronto, aí eu queria fazer uma pergunta baseada um pouco no que você falou, porque você citou assim as universidades. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a influência da universidade nesse âmbito, porque, por exemplo, a gente é aqui do CEMP, Centro de Empreendedorismo. Nós temos muito contato com as startups, a Elefante é uma delas, por isso que você é o convidado de hoje, né? A gente tem esse contato forte com você. E aí eu queria que você comentasse o quanto a universidade está evoluindo nessa questão de colocar o empreendedorismo para dentro, né? E trazer essa ligação da inovação mesmo. Boa, é um bom exemplo a gente está falando aqui do Nordeste, né? Um bom exemplo de comunidade de startups que saiu dentro da universidade, né, ecossistema de startups de inovação que saiu dentro da universidade, a gente fala de Recife. Né? A gente tem o César, né? O César ele começou como um centro de desenvolvimento de tecnologia, de software, que estava dentro da universidade de Pernambuco. Então, quando a gente olha para uma universidade que tinha um doutor, um professor lá, falando de inovação, mas de uma forma super fechada, e aí começou a se expandir, começou a entender, poxa, eu só vou conseguir crescer enquanto iniciativa de inovação no meu estado se eu começar a me conectar com outras universidades, se eu começar a me conectar com o banco, se eu começar a me conectar com as grandes empresas, com os espaços de coworking, com os Fab Labs. A gente precisa falar com essa galera. Então, existe hoje uma comunidade banguesal que saiu de dentro da universidade. Então, é importantíssimo, tá ligado? Aqui em Fortaleza, e vocês podem até falar também sobre esse case, a gente tem uma iniciativa que é o SEMP Edu, Sim. Que é uma ligação da Universidade Federal do Ceará, que é onde o SEMP está localizado, junto com o Nina Hub, que é um hub de inovação que é mantido, né, tem como os mantenedores ali grandes empresas cearenses, como Pague Menos, Dias Branco e várias outras empresas que conseguem manter aquele espaço funcionando enquanto sendo um gerador de inovação. E é um programa que saiu de dentro do SEMP. Né? É um programa que foi criado, pensado dentro da universidade e que o Nina fez com que ele acontecesse de uma forma positiva. Então, sim, a universidade é super importante. E, inclusive, isso a gente fala muito de universidades federais, universidades públicas,
Mas é legal trazer que existem várias universidades particulares também que conseguem fazer esse caminho da inovação. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem Unifametro, Unicet, a própria Unifor, que hoje tem centros focados em inovação e que já foram sede de diversos eventos voltados para startups, como Startup Weekend, que já teve na Unicet, na Unifametro, na Unifor, e que sempre estão disponíveis a ajudar o ecossistema a crescer. Então isso não é uma coisa particular ou fechada a universidades federais. As universidades particulares também podem e devem participar do processo. Quanto mais cooperação, melhor. E aí, continuando um pouquinho nessa parte de cooperação, né? E falando, eu queria que você comentasse sobre a Rapadura Vale e também sobre os vales, tanto do Ceará, né, quanto do Nordeste. Boa. Falando um pouco da Rapadura Valley, nós somos uma comunidade de startups. A gente nasceu lá em 2012, algumas pessoas, depois do Startup Weekend, lá na Elephant Coworking, que é onde eu trabalho hoje, entenderam que, poxa, existem pessoas lá no Vale do Silício, em Israel, o pessoal está na Estônia conversando sobre startups e criando pequenas comunidades de pessoas que querem desenvolver esse tipo de mercado. E falaram, poxa, por que a gente não tem um aqui? E assim se criou uma comunidade que foi nomeada em 2014, recebeu o nome de Rapadura Valley por meio de uma votação no Facebook, já de uma forma cooperativa. E de 2018 em diante começou a se estruturar, e aí já tem grupo de WhatsApp, a gente tem 3 grupos de WhatsApp, 2 focados em conexão e um focado em eventos, que a pessoa entra, né, nosso lema é assim, qualquer pessoa pode entrar, só não é de qualquer jeito. Né? Então a gente tem o processo com um formulário de inscrição, que está disponível no nosso Instagram, no @rapaduravalley. A gente tem o LinkedIn, que também é Rapadura Valley, tem o YouTube e tem o Instagram. Então, enquanto comunidade, a gente está localizado nesses 4 canais para gerar duas coisas. Né? Nosso grande propósito de existência é conexão e visibilidade. Se a gente conseguir conectar 2 pessoas, e aqui a Gabi trouxe, né, um evento que surgiu da comunidade, né, a Bárbara Carvalho, que é CMO da Go Games, uma startup focada no mercado de esportes e de competições de games, trouxe pra mim uma necessidade. Poxa, Mário, eu conheço tanta gente aqui, eu vejo tanta coisa acontecendo na comunidade e eu sinto que eu ainda preciso me conectar mais. Eu sinto falta de ver as pessoas, de entender como é que elas funcionam e o que é que a gente pode fazer juntos. Então, a partir daí, em uma semana a gente executou a primeira edição, que foi lá na Elephant, né? A gente fez na primeira semana, teve a primeira edição, que foi em abril, e agora a gente teve a segunda edição, que foi em maio, e já foi na Casa Azul. Então é um evento rotativo para facilitar conexões, para que as pessoas possam conhecer. A Gabi, inclusive, estava lá e já falou que foi bastante positivo. Conheci muita gente. E o feedback é muito legal. É um evento focado realmente em conexão. A dinâmica que a gente usa de speed dating faz com que todas as pessoas do evento conversem entre si com 1 minuto de duração e de forma rotativa. É uma dinâmica que eu trouxe da Fundação Estudar para que a gente pudesse facilitar o network entre as pessoas. Então, o Rapadura Valley, ele existe enquanto conexão, mas também enquanto visibilidade. Então, na hora que surge uma startup, né, como é que eu faço para participar do Rapadura Valley? Né, uma pergunta sempre recorrente. Fala assim, olha, se você é uma iniciativa de inovação e você nasceu em território fortalezense, você está no Rapadura Valley, mesmo que você não saiba nem o que é Rapadura Valley. Qual é o processo? A gente descobre que essa empresa, startup existe, normalmente depois que ela sai em algum material jornalístico, que alguém que a gente conhece fala, ei, cara, nasceu uma startup ali, tem uma pessoa fazendo um negócio legal, a gente vai lá, segue no Instagram e já começa a compartilhar nos stories. A gente fala com essa pessoa e quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, quer que você tá com alguma necessidade, a gente pode te conectar com algum mentor, e a gente começa a ajudar essa startup a se estruturar. Então essa é uma iniciativa que o Rapadura Valley faz aqui em Fortaleza, e inclusive, quando o Rapadura Valley nasceu lá em 2012, e eu não fiz parte do nascimento, né, do Rapadura, eu entrei em 2016, mas quando nasceu lá em 2012, a comunidade era focada no Ceará, né? Era a comunidade de startups do Ceará. Hoje nós somos a comunidade de startups de Fortaleza, porque a gente entende que existem outras comunidades já nascendo no interior. E isso acontece no Cariri, em Sobral, em Quixadá, em Jaguaribe. Vários pequenos vales que estão crescendo ali e que hoje um dos nossos propósitos também é dar visibilidade para essas comunidades pequenas. Então, que estão crescendo e que a gente acredita que são capazes, né, de virar um Rapadura Valley e até maior. Né? Todo mundo tem essa possibilidade. E aí, expandindo a pergunta, né, falou também, a gente está aqui falando de Nordeste, eu posso citar 3 grandes comunidades hoje que estão muito ativas
que são Sou Luizes, que é a comunidade de startups de São Luís do Maranhão, que está inclusive com o podcast, né, como eu já mencionei. A gente tem o Manguezal, que é a comunidade de startups de Recife, e tem a Alcentes Bay, que é a comunidade de startups de Salvador. Inclusive em Salvador tem já a Associação Baiana de Startups, já tem o Santana Valley, que é diferente de Santana, já tem outras iniciativas, outras comunidades também nascendo no interior de cada um desses estados. Uma iniciativa legal também é o Star Tropeiros, que é a comunidade de startups de Campina Grande, que está lá na Paraíba, né, que tem a comunidade de João Pessoa, mas também tem a comunidade de Campina Grande, que está muito forte, muito relevante, com universidades, né, tem a UFCG atuando de forma muito positiva lá. Então, o panorama de inovação no Nordeste é incrível de acompanhar, está avançando cada vez mais. Agora, felizmente, a gente tem no dia 21 de maio, vai acontecer o Startup Day pelo Sebrae, que acho que super merece ser notado aqui. Inclusive, vou repassar o contato da pessoa que está hoje no Sebrae, aqui em Fortaleza, que é o Rodrigo, que está responsável por essa parte de inovação, para que ele possa vir aqui falar sobre como é que o Sebrae atua, né? Porque hoje tem o Startup Day, que vai acontecer no dia 21, e ele é uma iniciativa do Sebrae Nordeste. Então, todas as capitais vão fazer um evento de startup no mesmo dia. E lá em Alagoas, né, o Sebrae de Alagoas chamou, né, fez uma chamada para que lideranças de comunidades de outras comunidades de startups de outros estados pudessem ir para lá presencialmente para se reunir. Então, no dia 21 vai eu e a Camila Forte aqui do Rapadura Valley. Sim. Vai Alexandre Frazão da São Luís de Maranhão. Vai a Morgana representando também a Star Tropeiros. Vai o Dom Jorge da Bahia. Então, assim, vai ser um encontro muito legal e que está sendo propiciado pelo Sebrae. Então, são realmente entidades que fazem com que esse tipo de encontro aconteça, que faz com que comunidades de startups surjam, né? No norte, inclusive, muitas comunidades de startups nasceram do Sebrae, né? Com a iniciativa do Sebrae, com possibilidades realmente do Sebrae poder apoiar essas comunidades, sendo uma sede de eventos, organizando, ajudando com um happy hour, facilitando um coffee break, organizando mesmo, né? Ajudando com conexões importantes nos outros ecossistemas nacionais. Então, é muito interessante acompanhar. Quem tiver interesse, eu sugiro bastante conhecer o Move, né, que no Instagram é @MoveNordeste, que tá lá, a gente, várias comunidades juntas, e se você for lá nos seguidores, você consegue conhecer as outras comunidades do Nordeste que existem, inclusive outras comunidades no Brasil. Acho que hoje já são mais de 200. Essa é a conexão, né? Aí, ó. Era isso que eu ia comentar, é a verdadeira conexão que tu falou, né? Sim. Existe cooperação, como dizer que não, né? Olha. Exatamente. E esse é um trabalho de formiguinha, né? Um grande trabalho de formiguinha, de pessoas que se viram um pouco isoladas, né? Quando eu olhava para Ceará, né? Eu falava, poxa, será que tem alguém fazendo coisa legal em Alagoas? O que estão fazendo no Maranhão? O que estão fazendo lá no interior da Paraíba? E eu não tinha esse tipo de conexão. E o Rapadura Valley me ajudou a fazer esse tipo de conexão e facilitar essa união da galera, que é o que faz o mundo ir para frente, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de gente boa junto para transformar esse nosso mundão. Exatamente, isso é muito importante. Tipo, ninguém consegue... Você vê, por exemplo, uma empresa não é uma pessoa para ela dar certo. É uma equipe, é comunidade. E tem história, né? Isso é muito bonito, eu adoro. Eu tô empolgada também. Mas tá me deixando empolgada com essa conversa aqui, desse panorama. Quando a gente vai vendo o que realmente está acontecendo, porque assim, às vezes a gente acha que tá tendo acesso, mas sempre está acontecendo mais coisa e tem mais história por trás. E aí chega uma pessoa, vai contando o que realmente está acontecendo, você fica, meu Deus, eu preciso entrar nesse mundo de cabeça. Eu fiquei até agora interessada, né, que tu comentou sobre algumas cidades do interior, né, que já tá começando a nascer essas coisas também. Então, você fica, uau, então tem muito mais gente pensando, fazendo tudo isso, né? Exato. Que a gente faz aqui, que a gente pensa em inovação, empreendedorismo, criando coisas novas, coisas para mudar esse mundo. Que às vezes a gente acha que é uma bolha, né, só existe ali, mas não. Tá em todo lugar, como você falou, é um trabalho de formiguinha, porque às vezes a gente acha, não, só tem aqui. Não, tá acontecendo lá em Salvador, tá acontecendo no Maranhão, Piauí, em todo lugar. Sim, e os problemas que atingem esses ecossistemas são muito parecidos. Então, quando a gente fala de Salvador, quando a gente fala de Campina Grande, fala de Recife, fala do interior do Rio de Janeiro, fala do interior de São Paulo, começa a falar de Floripa, Minas Gerais,
a gente começa a ver que essas comunidades, elas também têm muito a crescer, elas também têm muitas dificuldades, elas também têm pessoas que estão liderando, que precisam passar o bastão e têm dificuldades para fazer isso. São startups que têm dificuldade para encontrar uma boa mentoria, têm dificuldade para encontrar investimento. Tem startup hoje em São Paulo que tem dificuldade de encontrar investimento. Então, a ideia de, já tem pessoas que sabem de tudo, ou tem startups que tem tudo pronto, não existe. Né? Todo mundo está passando por alguma dificuldade em algum nível. Os níveis deles podem ser diferentes de acordo com o mercado que aquela startup está, de acordo com a vontade dos empreendedores fazer aquilo dar certo, de acordo com o contexto de vida de cada um também, que a vida às vezes atrapalha a gente na busca, né, por fazer o modelo de startup parar em pé. Então, os problemas eles também são muito compartilhados. Né? É por isso que é legal quando a gente vai falar, quando eu converso com alguém eu chamei, né, em 2020, final de 2020, chamei o Mori da Tambaqui Valley, que é de Roraima, falei assim, cara, eu preciso entender como é que vocês conseguiram ser uma comunidade que foi comunidade de revelação em 2018 e, poxa, o que é que vocês fizeram aí? O que é que tá acontecendo aí? Como é que vocês melhoraram e cresceram? E ele foi lá e passou 1 hora conversando no Meet, o cara super aberto, e ele me falou tudo que acontecia lá no Tambaqui Valley. E eu vi que existem problemas e soluções que ajudaram a gente aqui a fazer com que a comunidade crescesse. Então isso também é algo que sai muito das conexões. Você sai da ideia de que São Paulo tá tudo resolvido. E não tá. Eles também têm problemas, também tem coisas que a gente pode ajudar eles. Era isso que eu ia comentar. Eu acredito que essas conexões são importantes, são interessantes, porque, como você falou, todo mundo está passando, às vezes, por algum problema em vários níveis, e uma pode ajudar a outra, porque já passou por aquele problema, né? Ou então, sei lá, vai passar, então aí você tem com quem conversar, a entender o caminho das pedras, ou então se a pessoa ainda não passou, né? Se aquela comunidade ainda não passou por isso, mas sei lá, até tentar passar pelo esse caminho da pedra juntos, né? De mãos dadas. Então eu acredito que isso que é realmente interessante. E a gente volta lá pro comecinho que tu falou, né? Conexões, realmente é tudo. Total. Deixa eu só, peraí. Você quer que eu faça? Uhum. Bom, Mário, então, e quais áreas você acredita que as startups deveriam focar em relação às tendências de mercado? Olha, excelente pergunta, Gabi. Eu queria muito saber, porque eu não sei se é a coisa da minha cabeça, mas eu acho que eu sou de uma área que eu encontro um pouco de dificuldade, ou talvez eu não esteja pesquisando bastante, que eu sou da área de alimentos. Então, até eu participei do hackathon aqui, do pessoal do direito, né, como staff, foi até através do SEMP que eu tive essa oportunidade, eu fiquei encantada. Eu nunca tinha participado de um hackathon. E eu, meu Deus, agora eu quero participar de um hackathon. O meu sonho agora é participar de um hackathon. Só que aí eu penso, tá, mas eu quero participar, não sei se é porque eu sou apegada demais, eu tenho que desapegar mais, mas eu quero participar de um hackathon na minha área de alimentos. Aí eu comecei a pesquisar e eu encontro pouquíssimas coisas, né? Tô até encontrando, tô até ficando assim entusiasmada, eu vi algumas coisas iniciativas da Embrapa, vi iniciativas de empresas privadas, de grupos de agricultores, sei lá, essas associações que estão tentando de alguma forma, lançando editais, para a galera, eles já vão com os problemas, né, e pedem para as startups se inscreverem, aí vão participar, vão ter mentores, vão ter né, todos os benefícios, e vai, sei lá, entregar uma solução para eles, né? Mas assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu ainda encontro muito pouco na área de alimentos. Mas não vamos focar nisso, não. Vai, fala aí, quais são as áreas que você acredita, boa, né? Gostei da Essas pergunta. tendências É uma excelente mercado. pergunta, vamos responder a pergunta, é uma pergunta boa. O que acontece quando a gente fala do ecossistema de startups, né, a gente fala de inovação especialmente, a gente tem as verticais. O que acontece é que sempre tem a vertical da vez, né? Então, todo mundo queria ser o Uber. Uber de não sei o que, eu sou o Uber da moda, eu sou o Uber do varejo, eu sou o Uber da tecnologia, eu sou o Uber do pão. E a pessoa queria ser o Uber daquilo lá. E aí virava essa coisa a uberização da coisa. A vertical era o quê? Mobilidade urbana. Todo mundo queria ser mobilidade urbana. Aí começou a febre das health techs.
Aí todo mundo queria fazer alguma coisa com relação à saúde. Aí ficou aí, não, agora a vertical da vez é o agro. Ah, não, agora vai todo mundo ser coisa de agro. Vamos todo mundo pensar no campo, não pensar tá em como chegando fazer. em mim. Tá acontecendo. Então, de uma forma muito interessante, no Conexão de Milhões que teve na última semana, tinha duas food techs. A gente tinha a Super Barn e também a Inovate, que assim, eu nunca tinha ouvido falar, e quando eu vejo elas estão lá e estão servindo hambúrguer vegano, estão trazendo petisco para o pessoal poder comer. Então, assim, por mais food techs, né, dando comida para as pessoas, eu acho sensacional. E não distante disso, 3 dias depois, pelo Instagram da Rapadura Valley, veio a Soul Chef Mais, que está lançando um negócio novo e entendeu que, poxa, eu preciso estar perto do ecossistema de startups. Então, talvez seja agora a vez das food techs. E aí, expandindo um pouco mais na pergunta, é interessante assim. Poxa, Mário, então existe uma bolha? Eu diria que sim, existe uma bolha. Existe uma bolha que existe uma neblina, eu diria assim, porque quando uma grande startup dá certo, né, quando ela consegue investimento de bilhão e tal, aquela coisa do unicórnio, ela acaba nevoando um pouco e deixando um pouco mais difícil você ver as outras iniciativas, que são iniciativas ainda grandes, mas que você fica naquela de procurar Uber, procurar um iFood, procurar coisas que parecem distantes, né, do que você está procurando na sua área ali. Então, buscar pelo termo food techs, né, buscar por inovações em tecnologia de alimentos, buscar por biotecnologia, né? A gente tem aqui no Tec em Fortaleza que tem laboratórios focados em biotecnologia para qualquer pessoa que está com uma ideia inovadora poder participar. Inclusive vão abrir o edital agora, que aí tem a Michelle e a Silvanira lá, que são pessoas assim que super são abertas para conversar, e que podem trazer iniciativas desse tipo, para iniciativas de food techs, né, de alimentos, da ideia para a realidade, com laboratórios, com estrutura real, né? Legal. Inclusive, até encontrei, desculpa te interromper, sim, um pouquinho fala de educação, mas tu pode falar. Aí até eu encontrei, né, fazendo essas pesquisas, eu encontrei acho que é uma incubadora, não lembro o nome, lá em Madrid, na Espanha. E eu achei muito interessante, porque, e pelo que tu tá falando aí, é bem parecido com o Nutec, então, porque eles têm laboratórios, têm cozinhas disponíveis para startups chegarem lá e tentarem mudar a alimentação do mundo. Boa. Essa é a ideia. Então, assim, um ponto que vale a pena trazer aqui, talvez, é que existem verticais que, ou existem problemas, talvez, existem problemas dentro de cada vertical que exigem, que tem um mercado com a barreira de entrada menor. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente começa a falar de Anvisa, a gente começa a falar de Inmetro, a gente começa a falar de algumas barreiras bem assim, de saúde pública, de barreiras assim regulamentares, mesmo que eu vou dizer dificultam, não Sim. de uma forma problematizando a ideia, mas que dificultam, e eu acho que é importante que existam realmente essas barreiras, porque senão vai ter comida de todo jeito aí aparecendo no meio do mundo e a gente não vai ter como entender como é que, se é bom, se é ruim, enfim, né? Acho que tem espaço para melhorar, mas é interessante que essas iniciativas, essas entidades, né, que fazem essas barreiras existam, mas quando a gente fala de alimentos, existem essas barreiras de entrada. Então, ao contrário de, por exemplo, varejo, se eu quiser hoje criar uma startup que é focada em deslocamento de, por exemplo, modelos para agências de moda, né? Eu estou fazendo só a conexão entre modelos e agências de moda e não tem a barreira, eu não vou ter uma Anvisa que vai falar, olha, você vai ter um processo, não tem os órgãos reguladores de forma que você tem que me dizer quais são os componentes nutricionais do seu alimento para que eu possa, ou como é que a sua modelo para que eu possa passar ela por um processo para ver se ela tem todos os componentes adequados para que nenhuma pessoa possa ser, enfim, não tem esse processo bem definido assim, de forma que isso dure anos, né? E é real, né? O processo de regulamentação, de certificação pela Anvisa e por outros órgãos que fazem esse tipo de trabalho, são processos longos, demorados. Isso acaba realmente dificultando um pouco a jornada. Porém, ainda bem que existe um porém aí, existem hoje várias iniciativas como incubadoras, como aceleradoras, que já entendem quais são os atalhos que existem, como é que funciona para... poxa, olha, eu sei que a tua ideia ela vai esbarrar nessa norma aqui, e já começa a atuar para que ela chegue na norma bem,
estruturada para que ela não vá e volte, né? O grande problema hoje que existe, muito mais, eu diria 2 grandes problemas até, muito mais do que as ideias ficarem embarreiradas por esses órgãos, é muito mais a ideia não se estruturar para conseguir chegar no órgão de uma forma positiva. Ela começa a descobrir que tem que ter tal edital, tal formulário preenchido quando chega lá no órgão. E quando já recebeu 5 nãos. Poxa, não é assim. Você pode se estruturar melhor para chegar lá e já ter um não e depois um sim. Ou já receber um sim logo de cara, para que o processo seja mais fácil, né? Então, estruturar bem o projeto é uma questão. E o segundo é pessoas que se desanimam quando veem que existe um processo. A pessoa, nossa, não, já tem um regulamentador, então nem vou atrás, porque já vai ser difícil. E às vezes não. Às vezes é realmente só um formulário, às vezes é uma estruturação simples ali da sua startup, um processo que você precisa melhorar, um selo que você precisa ter, que demora 1 mês, 2 meses, mas que você consegue. Ou então um investimento que você precisa fazer em algum maquinário, mas que existe algum investidor que vai facilitar aquele processo para você. Então, eu vejo muito boas iniciativas, ideias inovadoras que podem fazer sentido, desistindo por causa dessas 2 coisas. Por faltar estrutura para os órgãos e por desanimar quando vê que existe algum tipo de processo um pouco mais estruturado para que ela possa lançar o seu produto no mercado. É muito pertinente o que tu falou, porque é isso mesmo, tem essa questão dos órgãos regulamentadores. Então, não é simplesmente inventar, né, um alimento novo, uma coisa nova. E tu lembrou até agora, tu me fez lembrar que tem uma startup que ganhou, sei lá, bilhões, não sei, do Bezos, que foi a Notco, lá no Chile, né? E que é na área de alimentos. Mas sim, agora só para finalizar, uma das últimas perguntas, é porque eu coloquei uma caixinha no meu Instagram e aí uma pessoa, para realmente trazer mais perguntas para cá, e aí uma pessoa perguntou assim, ela disse, como sair da mentalidade de focar apenas no lucro quando se cria uma startup? Excelente. O foco de uma startup deve ser o problema, não deve ser o lucro. O lucro é consequência. Inclusive é consequência de um bom modelo de negócios que surge de uma boa validação do problema. Então, uma das grandes... Hoje eu estou num momento muito legal de mentorias, né? Muitas pessoas me buscam, Mário, poxa, eu estou com essa ideia aqui, como é que eu faço para começar? O que é que tu acha disso aqui? Estou com essa solução já em mente e tal. Uma das primeiras coisas que eu falo é, olha, legal que tu tem uma solução já em mente, que tu está desenvolvendo já um software, um aplicativo, alguma coisa interessante, mas e conta um pouco mais do problema? Qual é o problema que você está tentando resolver? Qual é a dor, né, da pessoa que você está tentando ajudar? Que é a pessoa que você está vendo como seu futuro cliente ou como futuro usuário da tua plataforma, do teu aplicativo, do teu negócio. Me fala um pouco mais sobre essa pessoa. E eu vejo que a pessoa começa a engasgar, começa a ficar um pouco vermelha, começa a ficar aquela coisa difícil, você, poxa, aí eu não respira, vem comigo, a gente vai, eu vou te ajudar, vou te explicar um pouco mais como é que funciona a questão de validação de problema. Então, assim, é possível atuar e focar menos no lucro? Com certeza. Ao mesmo tempo que você vai olhar para impacto socioambiental, que você vai olhar para o resultado da sua startup de forma positiva, que você vai olhar para como é que a sua startup está mudando o mundo para algo melhor, mas você também vai olhar para o lucro. É algo positivo, olhar para os 2. Como é que eu faço para focar em um para o outro? Foca no problema. Toda vez que você estiver pensando no orçamento da sua startup, lembra da dor que a pessoa lá na ponta está sentindo. Lembra de por que você começou. E aí você volta e, eita, não, peraí que eu tô vendo que a minha startup ela não está conseguindo bem parar em pé, eu preciso melhorar um modelo de negócio, preciso entender, poxa, será que o usuário consegue pagar a conta? Se ele não conseguir pagar a conta, eu vou atrás de um cliente, que seja uma grande empresa, que seja uma cooperativa, ou que eu consiga diluir esse custo entre um grupo de pessoas, ou então eu consiga colocar esse custo no longo prazo, eu começar a atuar como uma fintech. A gente tem algumas startups de impacto socioambiental que começaram como um negócio, por exemplo, de construção civil, e depois viraram uma fintech. Eles entenderam que era interessante ter um financiamento, né, que tem posso falar? Que tem um banco, né, realmente por trás, que consiga financiar aquele investimento em construção civil, né? Então, lembrar do porquê, voltar para o problema, sentir a dor do seu usuário, do seu cliente, te ajuda a tirar um pouco dessa mentalidade de lucro, realmente. É um ecossistema que é muito focado, né? A gente tem a mídia de forma muito forte, trazendo os unicórnios, trazendo as empresas bilionárias, trazendo os investimentos de milhões,
coisas gigantescas, mas quando você tá ali sozinho, ou até com um amigo da universidade, da faculdade, amigo da esquina, uma pessoa que você joga bola, e você está conversando sobre startups, e vocês estão começando a conversar, e a pessoa fala assim, mas isso aí não dá dinheiro, mas isso aí nunca funcionou, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso aí, mas a margem de lucro é muito pequena, e aí você começa a dar uma desmotivada. E a minha sugestão é, olha pro porquê, olha pro teu problema, olha mais pra tua dor, que o teu modelo de negócios pode sair daí, você consegue gerar algo que para em pé. A gente tem milhares de exemplos disso, de pessoas que deixaram de pensar no lucro, começaram a pensar no problema e a partir daí conseguiram lucrar bastante, né? Então é sempre esse caminho, certo? Sensacional isso que você falou, porque você até trouxe isso logo no início do podcast, né? As startups, elas nascem para solucionar problemas, então esse deve ser o foco a todo momento. Aí, Gabi, você tem mais alguma pergunta? Não é isso, só agradecer ao Mário, trouxe informações muito relevantes, importantes e que me deixou muito empolgada. Espero que os ouvintes também. Com certeza. Boa. Toda mentoria minha, eu sempre falo assim, olha, eu só te peço uma coisa, bota a ideia pra frente. É só isso. Empolgação aqui a gente vai, empolga. Eu quero que tu fique empolgado daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses. É um trabalho de formiguinha e é um trabalho de longo prazo. Verdade. Não adianta você ficar... eu vejo muito a cultura de eventos, né? São muito legais, é muito interessante. Você vai, o evento te motiva, e aí passa 3 dias você tá lá, de novo na rotina, você tá cansado, você tá... meu Deus do céu, não vai dar certo, vai dar certo. Volta, respira e continua. É longo prazo, não adianta. Ninguém recebeu investimento em uma semana, ninguém conseguiu fazer R$1 milhão em 7 dias, não existe. Todo trabalho demanda tempo, demanda longo prazo, demanda fazer coisas que você não gosta. É um processo, faz parte do processo. Paciência, trabalho e resiliência, né? Paciência, trabalho e resiliência. Né? Só segue, que as coisas vão acontecer, elas acontecem no tempo. Né? Elas não acontecem em semanas. O tempo do mundo é em milhões de anos. O tempo do universo é em milhões de anos. Se a gente está falando de algo que demorou milhões de anos para acontecer, por que você acha que vai conseguir mudar uma coisa em uma semana? Você não vai conseguir mudar uma coisa em uma semana. Vai demorar anos. Um bom, até trazendo esse ponto de tese, né, de investimento, a gente está falando de fundos de investimento que quando ele vai investir na sua ideia, ele não está pensando em ter aquele retorno em 6 meses, em 3 meses. Ele está esperando por 3, 5 anos, certo? Então, prossiga, certo? Tipo assim, não desista, que a coisa eventualmente acontece, mas ela acontece sempre no tempo. O segredo da vida é longo prazo, pô. É isso que eu tô na minha cabeça hoje e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Obrigada, me ajudou muito. Nada nasce da noite pro dia, terapia. não é mesmo? Terapia, faz você pensar. Mas sim, realmente agradecer, Mário, pela sua participação. Esse é o primeiro podcast. Particularmente, do meu ponto de vista, eu acho que esse é um momento histórico pro Sempre, de verdade. Eu tô muito feliz por fazer parte desse primeiro podcast. Eu queria agradecer por você estar fazendo parte também. A Gabi também, claro. Eu que agradeço. Eu que agradeço, pessoal. É sensacional. Iniciativa muito legal. Continuem, né? O Sempre é uma coisa assim... Eu entrei, inclusive, no ecossistema de startup por causa do Sempre, né? Eu tava fazendo parte do Café com Startup, que foi um projeto de extensão que estava ligado ao programa de extensão Sempre dentro da UFC, lá em 2016. Então, se não fosse o Sempre, provavelmente eu não estaria aqui nessa mesa conversando com vocês. Então, assim, prossigam, façam iniciativas, façam boas conversas, contem comigo, que eu puder conectar vocês e dar visibilidade para esse projeto. Estou aqui, Rapadura Valley está à disposição e tantas outras pessoas boas que existem aqui no nosso ecossistema. Impactando vidas. Aí, Mário, se você quiser compartilhar o seu Instagram, o Instagram da Rapadura, e da Elefante também. Faz Boa. teu nome agora. É o momento. São muitos arrobas, né? O primeiro é @Rapadura Valley, depois vem @Elephant Coworking, depois vem @digital.lab. Sigam, compartilhem, tem muitas coisas legais, @Move Nordeste também. Sigam, assim, minha grande contribuição com esse ecossistema é de conexão, certo? Então, quando vocês entrarem nesses Instagrams que eu listei aqui, vejam quem está seguindo ele, vejam quem é que eles seguem, entendam quais são as referências daquelas pessoas. Isso vale para tudo no mundo, né? O que vocês acharem interessante, pensem, poxa, quem são os parceiros dessa iniciativa? Quem são as pessoas que estão por trás disso daqui? LinkedIn é sensacional, né? Quem não tiver o LinkedIn, cria o LinkedIn e vai lá atrás dessas pessoas. Pessoas são super abertas, elas vão te ajudar. Eu também estou super aberto para conversar, né? Que se vocês forem lá no Instagram da Rapadura Valley e falarem no direct, eu vou ser a pessoa que vai estar lá respondendo, certo?
Então, por lá vocês conseguem chegar até mim. Inclusive, o número que está ligado lá no Rapadura Valley é o meu. Então, quando vocês mandarem mensagem pro WhatsApp do Rapadura, vocês falam, ô Rapadura, ô Mário, tudo bom? E eu vou lá e converso. E felizmente tem várias outras pessoas por trás, né? Acho que é importante também falar aqui. Eu tô aqui como uma das lideranças do Rapadura Valley, meu cargo oficial no Rapadura Valley é essa, né? Uma das lideranças. E a gente tem Camila Forte, a gente tem Marília Diniz, Martônio Mendes, Fábio Ortiz, Moisés Santos, Marcelinho, Maurício, Silvanira, Sabrina Braga, tem Michela Jacome, Ives Gurgel, Gabriela Bruno, Marília Coelho, Marcos Medeiros, a gente tem o grande Alexandre Holanda, que a gente perdeu para a Covid, o cara espetacular, que realmente faleceu por causa da Covid, na verdade no ano passado, uma perda assim, difícil realmente de engolir assim, na vida, um cara que super levava coisa do ecossistema do Rapadura Valley e da Unifometro. A gente tem a professora Ana Carla Cavalcante, tem Gabriel Macedo, tem Lucas Nobre Damasceno, tem João Justo, assim, é muita gente mesmo que está por trás da comunidade, que está fazendo isso aqui acontecer. E aí é muito legal fazer parte disso. E agora tem também, né, Gabi aqui, a grande Kyla, para que a gente possa andar. Ai, mas é isso, gente. Muito obrigada por participar do episódio de hoje. E só falando, né? O nosso Instagram é @sempufc, não é isso, Gabi? Pera. Sim, o SEMP, ele é o Centro de Empreendedorismo da UFC. Nós temos como objetivo incentivar o empreendedorismo dentro e fora da universidade. Nós temos muitos projetos bacanas, entre eles o Sensibilizando, o Mentoring, o Start, que ajudam os empreendedores, os microempreendedores, microempreendedores. Ai, eu me embolei toda agora, desculpa. Microempreendedores. Qual é o outro nome, Gabi? Microempresas, Eu não sei o que tu quer falar. Startupeiros. Era microempreendedor, iniciantes de startups. Nós temos esses projetos que visam ajudar o pessoal que está entrando no meio do empreendedorismo. Então, siga sempre, acompanhe. Nós sempre temos novidades e agora a nova novidade é o podcast. Eu sei que o Sensibilizando é para quem ainda não conhece muito bem, né, esse O mundo do empreendedorismo. Então, aí no Sensibilizando a gente explica um pouquinho o que é o mundo do empreendedorismo, da inovação, startups. Aí a gente tem o Start, que é quem já está querendo, aí que se sensibilizou, que conheceu, que quer fazer parte, então aí quer aprender um pouco mais. Então aí no Start a gente começa a trazer cursos, né, para as pessoas se estudarem, se prepararem. E a gente tem o Mentoring, que são as mentorias. Que são as mentorias para quem já começou, para quem já startou, para quem está com dificuldade, com problema. E não só isso, mas quem está começando e quer se desenvolver. Então, aí a gente tem o mentor. E é isso, Acho perfeito. Que é isso. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até. Boa.